Olá, pessoal. Sou o professor Sábio Freire. Sejam bem-vindos à disciplina Práticas Educativas em Portais Educacionais. Eu sou formado em Telemática pelo Instituto Federal do Ceará e sou mestre da computação pela Universidade Estadual do Ceará. Nós vamos caminhar junto na disciplina para que a gente consiga entender como que a tecnologia ela pode, de fato, ser inserida no processo de ensino-aprendizagem. A nossa disciplina, eu organizei aqui a apresentação para poder a gente ter uma visão geral do que a disciplina aborda e de como que ela foi planejada para a gente ter um melhor rendimento em relação ao conhecimento. Então, eu vou apresentar primeiro a carga horária, os objetivos da disciplina, a ementa, o programa, como essa disciplina está organizada no Moodle e, por fim, quais são os artigos e livros que eu estou indicando na biblioteca. A carga horária da disciplina são 30 horas de aulas. O objetivo é conhecer portais educacionais com ênfase ao portal do professor, objetivando poder redesenhar a prática pedagógica com base no uso de materiais digitais e objetos de aprendizagem. Para isso, a ementa da disciplina, ela pede que nós tenhamos conhecimento e utilização de eventos virtuais com recursos educacionais que facilitam e dinamizam o trabalho pedagógico. Além disso, a gente também vai estudar como fazer a implementação dos currículos escolares a partir dos recursos de vídeo, voz, mapas, áudios e textos. Como o objetivo da disciplina é o portal do professor, a gente vai estudar sobre as funcionalidades do portal e as ferramentas mais relevantes que estão disponíveis ao redesenho da prática pedagógica. E, por fim, a gente vai aprender a produzir aulas no portal do professor. É importante fazer uma ressalva que na versão atual que está no portal do professor, a gente não consegue fazer a inclusão de novas aulas. Entretanto, a gente consegue fazer a visualização das aulas que já foram pré-cadastradas nele. Então, com isso, fica como fonte de pesquisa para a gente visualizar como essas aulas foram implantadas lá no portal do professor. Ainda sobre a disciplina, é importante conhecer um pouco sobre o programa da mesma. Então, no programa, a gente tem que garimpar, conhecer e analisar os portais educacionais disponíveis na internet, analisar o currículo escolar vigente para preparar a inserção de recursos multimídia, conhecer e utilizar o portal do professor nos seguintes espaços: espaço de aula, jornal do professor, conteúdos multimídia, cursos e materiais, interação e colaboração e links. E, por fim, adquirir a competência e a habilidade para produzir e compartilhar aulas para inclusão no portal do professor. Bom, como a nossa disciplina foi organizada? Nossa disciplina vai conter 3 videoaulas, essa de apresentação da disciplina, a segunda, mais focada na questão da formação dos professores para a utilização da tecnologia em práticas educativas, e, por fim, a terceira, que a gente vai falar mais sobre os portais educacionais, retratando os conceitos e as possibilidades. Na videoaula 2, que versa sobre a formação de professores, o nosso objetivo será discutir como a formação prepara os professores para a utilização das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, na sala de aula. E, além disso, também entender como que a gente consegue inovar o planejamento das aulas por meio da utilização efetiva das TICs, proporcionando que o planejamento da aula englobe os aparatos tecnológicos. Então, a gente dividiu aí a videoaula em 2 momentos. Um que a gente versa sobre a formação de professores, então a gente vai entender os conceitos relacionados a essa formação docente. E um segundo momento que seriam as práticas pedagógicas em conjunto com as TICs, que seria discutir sobre a inclusão das TICs nas práticas pedagógicas. Na terceira videoaula, a gente vai falar sobre os portais educacionais, conceitos e possibilidades. Então, a gente vai discutir os conceitos relacionados aos portais educacionais e depois a gente vai dar ênfase ao portal do professor e também ao Banco Internacional de Objetos Educacionais, com possibilidade de integração entre as TICs e o processo de ensino-aprendizagem. Então, foi dividido em 2 momentos também. Um que versa sobre os portais educacionais, e o segundo que a gente vai apresentar as funcionalidades e as contribuições do portal do professor e do Banco Internacional de Objetos Educacionais. Além das 3 videoaulas, a gente também vai ter 2 atividades à distância, que seriam os fóruns. Então, como vocês já estão acostumados nas disciplinas anteriores, a gente vai ter 2 fóruns de discussão. O primeiro fórum, a gente vai discutir sobre a necessidade da formação do professor para a utilização da tecnologia em sala de aula. E aí vocês têm um período do dia 24 de fevereiro até o dia 4 de março para fazer as postagens e também comentar as postagens dos colegas. O Fórum 2, também na mesma sistemática,
A questão dele vai ser sobre as novas possibilidades que os portais educacionais e os objetos educacionais podem proporcionar à atuação docente. E a data de postagem, o período de postagem fica entre o dia 11 de março e o dia 18 de março. Para dar suporte aos fóruns, lá no Moodle vocês vão ter acesso a textos e a vídeos para que vocês consigam aprofundar mais e gerar mais inquietações a respeito dessas duas questões. Além dos dois fóruns, a gente também vai ter duas atividades. A atividade 1, ela vai ser o planejamento de uma aula, que como resultado vai ter o plano de aula, que vai ser o entregável dessa atividade 1. Então, vocês vão ter do dia 24 de fevereiro até o dia 11 de março para poder confeccionar esse plano e postá-lo no Moodle. Aí, algumas observações sobre a atividade 1. Ela pode ser feita individual ou de dupla. Deve seguir o modelo do plano de aula que está disponibilizado lá no material da disciplina. É importante também analisar os critérios de avaliação, ou seja, como é que o plano de aula de vocês vai ser corrigido. E como fonte de pesquisa, sugere os portais educacionais, e aqui eu já tenho 3, que seria o portal do professor, o Banco Internacional de Objetos Educacionais e a plataforma MEC. Na atividade 2, atividade de distância 2, vocês vão colocar em prática o plano de aula que foi elaborado na atividade 1 em sala de aula. Então, vai ser uma prática educativa. Então, vocês vão ter que escolher uma instituição de ensino para que a aula seja realizada. Deve-se manter a mesma equipe que foi feito o plano de aula na atividade 1. E aí deve seguir os modelos do relatório, do questionário e da carta de autorização disponibilizados na biblioteca da disciplina. É importante ressaltar que a carta de autorização é um pedido que tem que ser feito na instituição de ensino que vocês vão fazer a prática, para que o diretor, o coordenador ou o professor liberem de fato o espaço, um horário das aulas da turma que vocês pretendem aplicar a prática educativa. Além disso, o questionário ele vai servir para que vocês coletem o feedback, a opinião dos alunos em relação à aula que vocês ministraram. E o relatório ele vai ser a reunião desses 2 documentos junto com o relato de aula e também a sistematização da opinião dos alunos que vocês coletaram. Também é importante que vocês analisem os critérios de avaliação, no qual os tutores vão corrigir os relatórios de vocês. E no relatório, como eu disse anteriormente, vai ter que conter o relato de aula e a opinião dos alunos que assistiram a aula. Bom, além dessas atividades, a gente vai ter as avaliações online. A primeira chamada é dia 31 de março e a segunda chamada dia 6 de abril. Aqui a gente tem a biblioteca da disciplina, onde eu escolhi 4 artigos para dar subsídio tanto para as atividades quanto para as provas online, e também 2 livros, que vão estar todos disponíveis lá no Moodle para vocês baixarem. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação à sistemática da disciplina, vocês podem mandar mensagem via fórum ou então no e-mail que se encontra aqui no final dessa apresentação. Bons estudos!